Procrastinação. Eu só tenho uma caixinha lá nos meus stories, lá pelo Instagram, e perguntando mais ou menos qual que era a maior preocupação da galera que me acompanhava. Na mesma idade que eu tenho 19 anos, né? Pode ser estranho, porra, um cara de 19 anos tentando falar aqui sobre rotina, sobre coisas que, pô, nem tenho tanta experiência, mas o meu objetivo aqui dentro desse canal é tentar acompanhar essa pessoa que é semelhante a mim, aqueles que também estão buscando ter algum tipo de evolução dentro da realidade que tá, tentar pelo menos eu sair do ponto que tá para algo melhor, beleza? Então esse é meu objetivo, e esse foi a maior preocupação, eu diria, de vocês em relação à rotina, em relação aos objetivos, e eu vou tentar explicar um pouco o que é a procrastinação, por que que ela ocorre, por que que a nossa mente ela tenta nos sabotar nos momentos que a gente mais precisa. E essa vai ser a troca de ideias de hoje. Espero que vocês curtam o vídeo aí. Para quem não sabe, essa daqui é uma trilha que a gente faz uma jornada. Então tem outros vídeos antecedentes a esse. Então o ideal seria que você assistisse todos os vídeos antes de chegar até aqui, porque para você pegar a linha de raciocínio. Então, cara, vai ser muito bom. E lembrando também, cara, que agora a gente tem uma área de membros. Esse workshop que a gente, essa ideia da procrastinação, eu falei bem mais aprofundado, bem mais mastigado lá na nossa área de membros. Já está disponível. Vou deixar o link na descrição para vocês, todo mundo que quiser fortalecer o projeto. Realmente todo mundo que, pô, faz edit, faz corte, uma galera aí, virtuosamente fez uma edit lá que ficou muito maneira. Teve um outro moleque que também esqueci, mas se eu lembrar eu vou deixar na descrição aí. Todo mundo que me ajuda, mano, de certa forma aí a propagar ou investindo ou divulgando ajuda demais. Então, pô, a galera dos cortes aí que tiverem aí de plantão, cai pra dentro que, pô, vai ajudar demais. Então é isso, bora pro vídeo e falou. Bom, rapaziada, vocês podem notar aí que o cenário deu uma mudada, porque agora eu tô morando com a minha namorada. Tenho que trazer ainda o quadro pra cá, pra me sentir mais, porra, confortável, pra eu mostrar aqui as ideias que eu gosto de pontuar, às vezes desenhar as paradas que eu tô pensando pra poder passar, passar, tipo assim, quando a gente, vamos supor, tu estuda uma parada, às vezes tu entende, mas não consegue explicar pra alguém, entendeu? Então, eu gosto de utilizar o quadro justamente pra isso. Mas, hoje vamos falar sobre o quê? Propósito. A gente tem tanta aula sobre propósito é, que eu acabo repetindo, mas sobre procrastinação, que tem muito a ver com propósito também. Vamos falar sobre mente humana, vamos falar sobre cérebro emocional, cérebro límbico. E vamos lá, cara. Cara, procrastinação. Eu falei mais aprofundado lá na nossa área de membros o que é a procrastinação, né? É algo que a gente criou esse nome para denominar nada mais uma falta de controle de emoções. Por quê, cara? Nosso cérebro ele é 95% emocional. E eu falei sobre isso lá no CAC 3, né? Nosso cérebro basicamente as nossas ações são o meio termo do que a gente tem nesse cérebro emocional e o que a gente decide, que é através dos 5% racionais, colocar no campo físico. Então, tudo que a gente pensa, a maioria das coisas vem desse campo emocional. Então, vamos supor, cara, quando vamos supor, você vai pular de bungee jump, o que te impede de, porra, tu sabe que tá com todos os equipamentos, sabe que tu vai pular lá e não vai acontecer nada, mas o medo, ele te trava. O medo, ele é uma emoção. É o cérebro falando assim, cara, o nosso cérebro é muito primitivo também, ele quer nos proteger dos possíveis riscos a total custo, porque na evolução das espécies, as que sobreviveram mais foram aquelas que mais sobreviveram, né? As que mais se precaveram. E, cara, a evolução humana em quesito de tecnologia e comodidade foi muito rápido. Há poucos não, né? Vamos supor, há 100 anos atrás não tinha, porra, esse conforto aqui. O cara mais miserável hoje vive como um imperador romano, tá ligado? O cara que tem o mínimo de conforto vive como um imperador na época da galera antiga. Então, tipo assim, os maiores desafios na época era o quê? Era caçar, porra, matar dinossauro. Hoje em dia é o quê? É o cara acordar pra ir treinar.
Então, cara, quando a gente consegue ter esse controle, na verdade tem que ter muita exposição ao desconforto para você conseguir ter esse controle, ter esse, na verdade não um controle, é uma escolha, né? Porque assim, quando a mente ela começa a nos colocar desafios, é porque ela tá, entre aspas, está tentando nos proteger de algo que é emocional. Então, o cara que, porra, não. Eu gosto de usar um exemplo que eu já até usei aqui no canal, que era uma época que eu tava trabalhando numa loja de material, então eu trabalhava, mano, de 8 às 18 horas da noite. E eu chegava muito cansado, mas eu tinha definido naquele dia que eu ia chegar e eu ia correr, porque eu tava treinando pro meu concurso, né? Inclusive tá pra sair o meu resultado. E eu falei, botei isso, falei, cara, chegar ao trabalho, eu vou correr. Mas o que aconteceu? Porra, cheguei em casa, tomei banho, me arrumei pra correr. E quando eu saí, cara, veio aquele vento frio, sabe aquele vento frio que porra, tu sentia frio até na barriga. Eu falei, caralho, mano, pra que que eu vou treinar? Já tinha treinado a semana toda, podia ter ficado em casa e tal. Só que aí eu já tinha a instrução de que, porra, a minha mente tá tentando me proteger. Eu falei, não, eu usei meu lado racional, eu falei, cara, vou fazer, me expus. Eu me coloquei ali em uma situação de desconforto pra mim, que era correr no frio ali, porra. E venci, eu vi que eu não morri, né? Tem até um experimento que eles fazem com ratos, né, cara? Que é assim, basicamente, eles colocam ratos pra ficar nadando o tempo todo. Ficar nadando, 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 nadando. Aí o que eles fazem? Pegam, alguns, se eu não me engano, alguns morrem, né? E outros eles pegam, salvam, deixam um tempo e depois coloca de novo. O rato entendeu que alguém, em um certo momento, quando ele estivesse quase se afogando, ia salvar ele. Ou seja, ele viu que ele não ia morrer. Então eles aguentaram muito mais tempo na segunda tentativa. Então o cérebro humano é igual. Se você, por exemplo, se expõe ao desconforto em certo momento, seu cérebro vai entender que, porra, tudo bem, ele não morreu, dá pra fazer de novo, entendeu? Por isso que quando falam assim, caralho, o mais importante é dar o primeiro passo. De certa forma é verdade, porque quando você dá o primeiro passo, consegue, porra, se expôs ali ao desconforto, viu que não morre, dá pra fazer de novo. Toda derrota antes da morte é psicológica. Por exemplo, hoje eu vim morar com a minha namorada, né? A gente tá tentando lidar com as despesas aí e tudo mais, que eu falei, porra, a gente vai vender doce na rua. Ontem à noite eu tive a ideia, a gente comprou, na verdade, de manhã a gente teve a ideia, comprou, de noite fez, hoje já vendi tudo, estamos fazendo mais. E se eu, porra, tivesse falado, não, caralho, não dá pra fazer. Mas não, fui lá, a gente deu o primeiro passo e agora vai. Tipo assim, tem a linha de produção, já te falei isso várias vezes. Na área de membros eu falo mais aprofundado, mas basicamente a gente começa motivado por conta de alguma necessidade. E a motivação, cara, é boa. Muita gente fala assim, porra, não, motivação é ruim. Motivação tu tem que ser só constante. Mas eu acho que isso é uma mentira, porque a motivação te dá tração. Ela é aquela energia que te dá aquele pico pra tu começar. E, cara, depois é só sobrevivência. Só sobrevivência é tu manter a constância ali pra tu poder sobreviver àquela queda de dopamina, porque quando a gente começa motivado, a gente tem aquele pico de produção, mas a gente vê que o desafio começa a ficar mais difícil, porra, um dia deu bom, o outro já não deu tão bom, aí começa a cair a dopamina e muita gente para no meio desse processo, né? E a procrastinação é basicamente isso, o cara que, porra, não tem ali um objetivo definido. Eu sei que, cara, quando a gente é novo, é muito difícil a gente ter algo definido como meta de vida, porque a gente não teve todas as experiências. Mas o que você deve fazer? Deve buscar ser ruim em algo novo. Porra, vou começar um esporte, vou começar um trabalho, vou fazer um curso. Tu vai ali até o momento que tu, porra, vou querer isso pra minha vida. E o ideal é que seja algo que vai além, né, mano? Tipo, por exemplo, o cara que quer montar uma família, quer ajudar as pessoas, quer salvar vidas, entendeu? Que seja um propósito que vai além dele mesmo, entendeu? Pra ele poder, né, ter aquilo como visão para poder continuar. E o que te faz vencer a procrastinação? É você fazer coisas que se aproximem do seu propósito. Então, o seu propósito é passar num concurso, então, cara, tu vai estudar, tu vai treinar. Não, meu propósito é casar. Porra, tu vai cuidar mais da tua namorada, tu vai cuidar mais das pessoas que tu ama, tu vai buscar aprender a evoluir no relacionamento.
Então, são essas coisas que te fazem naquele momento de que, porra, preciso estudar. Tu tem que parar, falar assim, cara, não tô conseguindo estudar por quê? Por que que eu tô procrastinando? Aí tu vai pensar em qual que é o... Anota. Qual que é o que eu tô sentindo agora? Ah, é medo. Medo porque eu tô pensando na prova que eu não vou passar. É filosofia Kaizen. Não pense no pote do ouro. Tu tem que pensar em evoluir os âmbitos da sua vida até o momento que tu vai chegar em alguma hora. Não importa o tempo, não importa, porra, vai passar meses, anos. Tu sabe que se tu evoluir 1% ao dia, em algum momento tu vai chegar lá. Seja no âmbito espiritual, no âmbito familiar, no âmbito de relacionamento, financeiro, de trabalho. Porque, cara, só assim, um cara que quer ter um... Eu já falei isso no CAC 6, eu acho, seja um nota 10. É, se você quer ter um propósito de nível 10, todos os âmbitos da sua vida tem que estar, né, pesando na balança. Porque o cara que, porra, ele sabe tudo sobre trabalho, sabe tudo sobre finanças, mas, porra, o relacionamento dele, ele trai a mulher, ele, porra, faz merda. Em algum momento a balança se nivela, cara, e vai puxar de lá onde ele tá. Então, se você ser constante em todos os âmbitos da sua vida, em algum momento você vai chegar no seu propósito, seja ele qual for, entendeu? Não existe essa de, porra, o cara que nasceu mais privilegiado, com a genética mais pica, que vai chegar onde. Não existe isso, cara. Se você trabalha com constância, você vai chegar. A procrastinação é exatamente você vencer um impulso que seria, porra, de. Quando você quer estudar, já é desconfortável para sua mente. O seu cérebro fala assim, cara, não, não, você tem que descansar, não sei o que, isso aí vai gastar muita energia, não faz isso. Aí você, com o seu lado racional, vai parar, vai pensar e vai falar, cara, o que que eu tô sentindo agora? É ansiedade, é medo de não passar na prova, é o que? Beleza. Agora o que você tem que fazer? Se pôr ao desconforto. Vai lá, estuda, define um horário que seja saudável para sua produção, que seja um horário produtivo, porque não adianta você, cara, vou começar 10 horas de estudo, 8 horas de estudo. Não tem como, cara. Defina um horário que seja produtivo para você e mantém com constância durante os dias. Começa com aquele pico de motivação, seja lá qual for. Porra, se durar 3 dias, uma semana, depois sobrevive com a constância, sobrevive a queda de dopamina, que em certo momento ela vai começar a subir, porque você vai ter acumulado horas suficientes para poder ter domínio daquela área, domínio daquele âmbito e chegar onde você quer chegar. Então, basicamente é isso. No curso a gente dá uma aprofundada bem maneira, e, cara, se você quiser apoiar o canal, quiser apoiar o projeto, só entrar no link da descrição, a gente vai deixar aí um material bem maneiro para vocês. Vai ter vários entregáveis lá, PDFs para vocês poderem acompanhar. Vai ter encontro semanal também, então você que quer ter mais contato com esse ambiente de alta performance, porque, cara, não existe um futuro promissor naquele que alguém fica para trás. Então a gente vai se arrastando, vai se levando, se empurrando, e lá ele, né? Lá ele, não pode mais falar nada que é lá ele. Vai se empurrando não, cara. Vai se ajudando aí que a gente vai chegar lá. E é isso. Espero que vocês tenham queimado as vossas camas e é nóis. Vai se empurrando, é foda.